Olá, essa aula vai ser uma aula muito instigante porque eu vou fazer um breve estudo sobre ações que teriam te deixado milionário se você tivesse começado a aplicar nelas a um longo prazo, né? A grande magia do investimento em ações são os juros compostos, né? Porque o que as pessoas não veem é que o grande resultado vem com o tempo, né? Se você fosse pegar a fórmula dos juros compostos, o fator tempo é a potência, é a parte mais importante da fórmula. É mais importante do que quanto você aporta, é mais importante do que a rentabilidade que você tem. Então o fator tempo é o fator mais decisivo na sua rentabilidade. E eu vou te mostrar isso aqui. E até quando eu estava puxando o histórico de rentabilidade dos maiores investidores do planeta, né, que se tem registro, você tem que Warren Buffett não foi a pessoa que teve o maior retorno, o maior rendimento de todos da história. Warren Buffett foi aquele que conseguiu ter um retorno bom durante o maior período possível. Então, se eu não me engano, foram 54 anos que ele tinha de registro, ou 52 anos de aplicações. Então, o grande segredo aqui é o tempo. Só que, obviamente, a rentabilidade te ajuda a acelerar isso, e ajuda muito. Tá? Só que se você puder deixar seu dinheiro aplicado por mais tempo, esse vai ser o grande fator de diferença, tá bom? Então eu puxei algumas ações aqui num período muito longo e eu quero que você olhe para as ações com um horizonte de tempo longo, não quero que você olhe para o horizonte de tempo curto. Eu quero que você entenda que quando a gente compra uma ação, a gente está virando sócio de uma companhia. E quando você compra uma franquia, por exemplo, você não espera ter o maior retorno do mundo no outro mês. Porque se isso daí, sei lá, vamos supor que a franquia no outro mês deu prejuízo ou não foi bem. O que você vai fazer? Você vai esperar, né? Você vai trabalhar para que isso melhore. Se cair demais, você gostaria até de aproveitar para comprar outras franquias, porque elas estariam muito mais baratas e você acredita nisso. Então eu quero que você olhe com esses olhos, tá bom? Então vem cá para a minha planilha. Essa planilha, como todas as outras, ela está disponível para você baixar e você poder brincar, fazer simulações, enfim. Mas eu queria começar te mostrando uns números bem incríveis, assim, bem incríveis. Eu puxei tudo isso daqui do Economática, tá? Economática, no mercado financeiro existem duas plataformas muito profissionais que as pessoas utilizam para buscar informações. Existe a Bloomberg e existe o Economática. Tá? Então as pessoas costumam usar essas duas plataformas para puxar números muito antigos. Então eu puxei o número aqui desde 1988, veja só. E é difícil você achar isso daqui no home broker, numa corretora, em algum site na internet. Você precisa geralmente dessas plataformas, tá? Até porque tem uma metodologia quando você está olhando para o passado que não é tão simples de aplicar. Então vamos supor que as ações hoje de Itaú fechem o ano a R$40. Daqui a 20 anos, quando você for puxar esse histórico, você não vai puxar o número de que Itaú fechou a R$40 esse ano. Por quê? Porque ela vai ter pago vários dividendos no período e você precisa fazer uma conta para que você altere todo o gráfico e isso faça sentido. E você não precisa entender exatamente como isso é feito, apenas que é muito complexo pegar esses dados da forma correta, tá? E por isso eu usei a Economática, que é uma ferramenta cara, é uma ferramenta complexa, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu puxei aqui 6 ações. Alpargatas, Ambev, Itaú, Magazine Luiza, Petrobras e Vale. Tá? E aí eu puxei o CDI aqui embaixo. Então, Alpargatas, né? Primeiro, quem é Alpargatas? Ó, Alpargatas é dona da Havaianas, da Osklen, Mizuno, Topper e existem várias marcas que você conhece. É que na bolsa, às vezes a gente olha para o nome e fala, o que é isso? Né? Mas, na verdade, essa empresa ela controla várias outras empresas do nosso dia a dia, empresas famosas, tá? E a Alpargatas, ela está na bolsa desde 1986. Olha que louco. E sabe quanto ela rendeu desde o início dela, desde quando ela abriu na bolsa? Ela multiplicou o investimento dela por... Quanto que é isso aqui? Milhões, por 1 trilhão 361 bilhões
Rapaz, é um número gigantesco. Olha quanto ela rendeu desde 86, né? Ambev você conhece, domina o mercado de cervejas. Multiplicou por esse número maluco aqui o seu capital. Itaú, você também conhece, multiplicou por um número ainda mais maluco, né? Itaú, desde 86, tá? Você pega a Magazine Luiza, ela tem um histórico mais recente, desde 2011, né? Olha como muda já. Você pega a Petrobras, desde 1986 também. Vale, olha como cresceu absurdamente, tá? E aqui embaixo é o CDI, para a gente ter uma base comparativa, né, que é a renda fixa padrão, tá? Se a gente fosse pegar essa rentabilidade aqui e transformar ela em ano, olha a média de rentabilidade dessas ações. 109% Alpargatas, Ambev 130%. Aqui eu já estou contabilizando os proventos, né? Então, as empresas pagam dividendos, né, juros sobre capital próprio, e eu somei tudo isso daqui nesse estudo. É como se você reinvestisse na empresa, tá bom? Então, olha essa média de rentabilidades, é muito alto, tá? É muito alto. Só que aqui começa a entrar algumas coisas. Quer ver, ó? Eu fiz uma simulação sem descontar a inflação. Então, se você aplicasse R$100, uma única vez, uma única aplicação em Ambev, hoje você teria, nossa, 7 trilhões de reais. Olha que número absurdo, 7 trilhões de reais. Se você tivesse investido 10 mil reais, você teria 701 trilhões de reais. E aqui eu nem sei o que dizer se você tivesse investido 100 mil reais. Então os números, eles são absurdos, absurdamente altos, tá? Então aqui é o período em anos, aqui é desde quando a ação passou a ser negociada na bolsa, tá? E eu levei em consideração o quê? Ó, uma aplicação em Ambev de um valor de R$100 inicial, levando em consideração essa taxa aqui em cima, que foi retorno médio ao ano, tá bom? E aqui do lado é o período em anos. É isso que eu fiz. Usei uma fórmula muito básica do Excel e que geralmente a gente faz também na HP12C. Só que quando a gente olha para esses números, a gente fica muito ansioso, né? A gente se sente muito seduzido por isso. E aqui começa a entrar algumas coisas que eu sempre falo e falei algumas vezes ao longo do curso. Não adianta nada a gente olhar para o número nominal, né? Não adianta nada a gente olhar só para esse resultado, porque em 88 as coisas tinham um preço. Hoje essas coisas são muito mais caras, né? Então a gente viu o que? O efeito da inflação. Então a gente só poderia fazer essa conta, de fato, se a gente descontasse a inflação. Então eu puxei na Economática o resultado acima da inflação só. O resultado acima da inflação, tá? Porque veja, aplicar R$100 hoje é uma coisa. Agora, R$100 lá em 88 era muito dinheiro, tá? Parece que não, mas é muito dinheiro. Então eu puxei o retorno acima da inflação. Então veja só, a Alpargatas teve um retorno de 5,04% acima da inflação. Ambev de 21,08% acima da inflação. Itaú 15,26%. Então veja só, aqui é só o retorno acima da inflação. Sabe quando você investe no Tesouro e tem lá IPCA mais 6%, por exemplo? É disso que a gente está falando, tá? Então você vê que os números já começam a mudar um pouco. Tá? A Vale, 12,57, Petrobras, 5,89. Então você já vê um retorno bem inferior. Mas, de novo, o seu dinheiro, vamos supor que você investe R$100 aqui em Alpargatas ao longo de um ano. No final do ano você não vai ter R$105,04. Você vai ter o equivalente a valor presente de R$105,04. Mas na sua conta vai ter muito mais do que isso, porque vai ter rendido 109%. Você vai ter lá R$209. Só que é o equivalente a R$105,04. Porque por mais que o seu dinheiro realmente tenha crescido muito, a diferença foi a inflação. Tá? Então a gente precisa fazer uma projeção realista. Porque senão o que vai acontecer? A gente está fazendo cálculos hoje, a gente está aqui em 2018
E aí, de repente a gente chega lá no final da nossa vida e fala, caramba, previ errado. Então vamos fazer a conta sempre com a inflação, tá? E não olhe para esses números e os menospreze. São números muito poderosos, tá? Então o que eu fiz? Aqui embaixo, só para você fazer umas brincadeiras, se você altera o número aqui, se você altera o início, né, o valor inicial, você altera todo o resultado ali embaixo, tá bom? Ó, igual eu estou fazendo aqui, tá bom? Agora aqui embaixo seria a forma mais correta de você considerar essas aplicações. Então, eu coloquei uma aplicação inicial aqui de R$100, R$10.000 e R$100.000 e aqui o retorno dessas empresas. Veja só que é um baita de um retorno. Se você tivesse investido R$100 em Ambev, você teria hoje R$31.049, só R$100. R$100. Pô, se você tivesse investido R$10.000, você teria R$3 milhões. Pô, com R$10.000, R$3 milhões. Será que você não consegue abrir mão de R$10.000 hoje? Ou brigar para juntar R$10.000 e investir corretamente ali, tentar escolher os melhores ativos para que de fato você tenha R$3 milhões no futuro, né? Óbvio que isso aqui é uma simulação, né? Não é garantia de nada, mas é um exercício. Se a gente tivesse investido R$100.000, a gente teria R$31 milhões. Olha que louco! Em 30 anos. Em 30 anos. Né? Então, Alpargatas, um pouco menor, a gente teria 482 mil, tá? Itaú, a gente teria 9 milhões, olha isso. É muito doido, é muito doido. É um retorno, que seduz mesmo. A renda variável, ela permite que a gente faça isso. E eu falei só de uma aplicação. E agora, vamos para os aportes mensais. Então, o que eu levei em consideração aqui, ó? Eu levei em consideração o aporte mensal que está aqui em cima, tá bom? Eu peguei a rentabilidade de Ambev, por exemplo, tá? Essa rentabilidade aqui de 21,08%, que é uma rentabilidade ao ano, e eu transformei ela em rentabilidade mensal. Como? Tá aqui na forma, não precisa se preocupar com isso. Então eu levei isso aqui para uma rentabilidade mensal, tá bom? E levei em consideração o período dela, tá? E também multipliquei por 12 para ficar mensal. Então com aportes mensais, e obviamente, supondo que a rentabilidade é constante, o que geralmente não é, mas para a gente fazer um exercício a gente precisa fazer dessa forma, né? O que é uma rentabilidade constante? Ambev rendeu 10% nesse ano, 10% no outro ano, 10% no outro ano. Isso daqui é uma coisa. Agora, se a Ambev rendesse 30% em um ano, menos 10% no outro e etc., isso daqui iria mudar a conta. Então, eu projetei uma rentabilidade constante, tá bom? Então, no caso de Ambev, se a gente tivesse investido R$100 por mês em Ambev, a gente teria acima da inflação, que é só o que importa, a gente teria R$1.988.000, R$2 milhões, né? Só que qual que é o negócio aqui? Todo mundo faz conta e fala, se eu investisse R$300 por mês, em 30 anos eu teria R$1 milhão, né? Esse é o número mágico, R$300 por mês, R$1 milhão em 30 anos. Só que geralmente essas pessoas estão erradas e tipo muito erradas, porque a gente precisa calcular só o que excede a inflação. E as pessoas contabilizam a inflação, então quando chegar daqui a 30 anos, se de fato atingir R$1 milhão, não vai ter mais o poder de compra de R$1 milhão, vai ter o poder de compra às vezes de 300, de 400 mil reais. Então do que adiantou? Daqui a 30 anos você vai ter 400 mil reais? Talvez você não consiga viver com isso, sabe? Bom, aí aqui R$500 por mês daria R$10 milhões em Ambev, e se você investisse R$1.000 por mês, R$20 milhões em Ambev, tá? O que é interessante? Você pode mudar aqui o número e atualiza automaticamente para você, tá? Então depois sugiro que você faça esse exercício na sua planilha. Alpargatas, R$100 por mês teria rendido você teria hoje, né, R$93.968.000, tá? Então, enfim, temos todos esses números. Agora, o que a gente não pode esquecer? Eu coloquei aqui o freio de mão na planilha, né? O que é o freio de mão? O freio de mão é o CDI. Por quê? Porque a gente está olhando para essas rentabilidades mágicas, né? E sedutoras. Só que a gente não pode esquecer que se a gente tivesse investido em renda fixa no mesmo período,
a gente teria um bom dinheiro também. A gente teria um bom dinheiro. Então olha o CDI. Se eu tivesse investido no CDI no mesmo período aqui, ó, eu teria 295 mil. Se eu tivesse investido 100 reais, vamos pôr R$1.000 aqui, ó. Se eu tivesse investido R$1.000, eu teria o CDI aqui que teria dado quase 3 milhões. Tá? Então, Vale foi a mais. Petrobras foi a menos. Aqui Magazine não dá para a gente comparar, né? O prazo é diferente. Itaú foi a mais. Alpargatas foi a menos. Ambev, o prazo é menor. São 30 anos contra 32 do CDI. Mas mesmo assim, teria sido a mais. Então veja que nem todas as aplicações, todas as ações renderam mais que o CDI, que era a renda fixa. Então não é para a gente olhar para isso aqui como, vai mudar toda a minha vida. Não é isso. Por outro lado, o CDI estava em um cenário totalmente diferente. O cenário de CDI hoje é um CDI que, não está passando de 10% ao ano. Não está passando de 10% ao ano. Quanto menor o CDI, maior a rentabilidade em ações. É só você olhar para os Estados Unidos. Se a gente fosse puxar os últimos 5, 10, 20, 30 anos e comparasse ações com renda fixa, seria até desleal, sabe? Não seria nem perto dessa comparação que a gente fez aqui, que ficou muito próxima, os Estados Unidos seria muito distante, tá bom? Então, espero que você tenha gostado de ver esses números, eu espero que eles tenham te instigado e te incentivo, te encorajo a usar essa planilha para realizar algumas simulações, tá bom? Espero você na nossa próxima aula.